Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, especial, com o professor Ernildo Jacó Stein. E falamos sobre, no final do bloco, prometendo falar do novo livro, mas antes disso ainda só, por que a hermenêutica é tão importante, inclusive para afastar os fantasmas do relativismo, Stein? Essa pergunta que não quer calar. É evidente que o relativismo é insustentável na medida em que quando ele se afirma, ele já se nega a si mesmo, entende? Porque ele, de alguma maneira, fala de um lugar absoluto. Isso. E justamente a hermenêutica, ela é capaz de diluir, de dissolver a solidez de uma verdade que se estabelece logicamente e desconsidera as dimensões em que a verdade se enraiza. Isso pode parecer que a verdade se enraiza numa cultura, num contexto de visão de mundo, mas não é apenas isso. A verdade se enraiza no nosso modo de ser. Nós não conseguimos usar a palavra sem usá-la, não apenas como identidade, como cópula, como outro modo, mas o tem uma dimensão veritativa. E essa dimensão veritativa ultrapassa a dimensão puramente de um enunciado. Sim. Essa dimensão, ela é uma dimensão de verdade hermenêutica. Não há problema, só para as pessoas no direito que assistem esse programa e na própria literatura, não há problema nenhum de falar sobre verdades. Eu acredito em verdade. Se não existisse verdades, nós não estaríamos nem fazendo esse programa. É verdade. Até porque, se eu quero que alguém acredite em mim, eu preciso dizer que há verdades. Porque se eu digo não há verdades, eu estou me confessando como um mentiroso. Porque verdade, nós sempre pensamos apenas que é o ato de eu trazer razões e trazer razões que o outro compreende. Agora, o campo das razões que eu trago para estabelecer uma verdade no nível enunciativo, apofântico, esse campo das razões, ele infalivelmente mergulha num campo hermenêutico, mas esse campo hermenêutico, ele tem, de um lado, a possibilidade de certo modo, trazer um modo de ser nosso, e esse modo de ser nosso é um modo também de nós autocompreendermos, e é um modo de ser no qual nós sempre nos movimentamos numa circularidade, isto é, enquanto nós nos compreendemos, compreendemos o ser, enquanto compreendemos o ser, compreendemos a nós mesmos, é um círculo hermenêutico. Isso. Portanto, a verdade aqui não é uma verdade de um saber absoluto, não é uma verdade, digamos, de uma espécie de progresso ao infinito, mas uma verdade que aceita a circularidade, isto é, aceita a possibilidade de ela ter um movimento, que é diversos modos, eu diria, quase numa espécie de espiral hermenêutica, ela vai se reestabelecendo em cada nível de cultura, de forma de ciência, etc. Isso me parece essencial. E isso não é relativismo. Claro. Eu quero uma surpresa para ti. Embora o livro ainda não esteja pronto, eu já estou com a capa aqui. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador. O livro mais recente do professor Ernildo Stein. É uma reedição, claro, mas não deixa pela reedição e pela sua importância. Conseguiu pegar já? Se já conseguiu pegar, Órfãos de Utopia, A Melancolia da Esquerda, terceira edição, com acréscimos, etc. E diga-me, dos órfãos... Eu ao longo da minha vida intelectual, eu não consegui nunca me descolar de, em momentos determinados, intervir com artigos ou livros um tanto polêmicos. Assim, eu escrevi Paradoxos da Racionalidade, que ninguém conhece, mas eu conheço, Epistemologia e Crítica da Modernidade, Crítica da Ideologia e Racionalidade, e também um outro
texto, nesse momento não me vem. E a partir daí eu estabeleci uma espécie de análise em que eu fiz uso do meu conhecimento de psicanálise também, de uma análise um pouco implacável, mas ao mesmo tempo altamente simpática ao problema dos projetos que eu chamo assim despóticos, quase paranoicos, de poder que se estabelecem como verdade última para a humanidade. E aí eu escrevi Órfãos de Utopia, sob a influência de experiências com a Alemanha Oriental, com a queda do regime soviético, etc., mostrando o luto das esquerdas. Que ano é a primeira edição? É de 92. Pronto. 92. 93, a segunda edição. E é um livro que foi premiado, recebeu o prêmio Açorianos, mais um outro prêmio. Eu estava, inclusive, na Europa na época, quando isso aconteceu. Mas, de todo modo, é um livro que conduz necessariamente à questão que a esquerda, no sentido de que ela se estabelece como uma espécie de ideal despótico paranoico, ela se diz dona da verdade como tal. E eu justamente mostro como esse modo de aderir a uma verdade como tal sempre leva ao desastre, como levou nos casos do socialismo real. Do socialismo real e dos projetos socialistas que se estabelecem através de critérios, muitas vezes puramente de interesses e de maneira alguma através de análises mais sérias. E por isso que os capítulos finais desse livro, os capítulos ligados à análise da ideologia, são essenciais, porque eu entro na questão da ética e na questão do dever, e indiretamente na questão do direito, em que todo o revolucionário, entre aspas, estabelece que, enquanto ele está se instalando, todo direito estabelecido tem que ser desprezado, porque o dia que se estabelecer a pata definitiva do socialismo ou do comunismo, teremos o verdadeiro direito. E é essa questão que, para mim, é inaceitável a maneira como é posta, e acho que o livro tem uma atualidade incrível. O Brasil está um pouco melancólico, então? Há uma certa melancolia? Eu acho que não, porque a melancolia, eu ligo nesse livro utopia com melancolia, porque eu interpreto utopias num sentido de utopias em que se fazem determinados projetos históricos, que eu chamo de utopias, que querem ter a verdade definitiva e estabelecer com isso o reino definitivo da solução de todos os problemas sociais, políticos, econômicos aqui na Terra. Toda a utopia, quando ela se desfaz, isso nós observamos no final de todos os regimes despóticos, quando ela se desfaz, ela cai numa melancolia. E a melancolia significa o quê? Ela percebe uma desordem e, portanto, ela faz um luto, ela entra numa espécie de depressão que atinge os indivíduos e que atinge o jeito de pensar que eles tinham. Então, a melancolia tem esse elemento, ao mesmo tempo, de reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, de uma triste opção. Não deu ainda certo. Vamos tentar de novo e pegamos os frangalhos do socialismo que sobrou e com ele vamos construir agora a sociedade definitiva. Essa ilusão que sempre se reinstala de novo é o grande risco de todos os projetos e regimes despóticos na história. E aí vem a questão da palavra melancolia, aí do alemão Gelassenheit, que deixamento, enfim, que tem o sentido bom e o sentido mau. Essa melancolia é o sentido daquilo da palavra... É a palavra Schwermut. É ruim, é a palavra do pesado. É do elemento pesado. Do elemento pesado. É do espírito cansado, pesado. É como do Lars von Trier, vem vindo o cometa e vai destruir tudo. Vai destruir tudo, de certo modo prevemos o final. Mas, evidentemente, utopia e melancolia eu ligo num capítulo, depois ele vai atravessando,
mas na direção dessa melancolia em que você não aceita a perda de um projeto despoticamente estabelecido. Outra geração, novas gerações retomam os cacos desse processo, por exemplo, na construção do socialismo, e novamente recaem num processo melancólico. É por isso que eu uso o mito de Sísifo como o grande mito desses processos despótico-paranoicos, na medida em que já rolaram a pedra a montanha acima e ela voltou 1000 vezes e de novo se rola a pedra para cima. Não se aprende com a história. E o próprio livro do Ernst Jünger, de um certo modo, retrata todo esse problema da democracia, do totalitarismo, o papel do direito e das possibilidades emancipatórias que existem e não existem. Me parece que esse livro acaba encaixando nessa discussão toda no nosso direito e literatura. Eu tenho certeza que o Ernst Jünger foi exatamente alguém que tentou pensar a organização da sociedade através de vários modelos, porque antes desse livro ele tem um pequeno livro que se chama Der Waldgänger, que os franceses traduzem por Le Rebelle, o rebelde, que é aquele que vive na floresta e desce só no dia das eleições para pôr o seu voto, que ali ele sabe que ele é livre. Então, de alguma maneira, o Jünger pensa profundamente a instalação do Estado e do direito. Der Waldgänger. Waldgänger, o andador da floresta. Que os franceses traduzem por Le Rebelle, que foi o último livro que eu usei em aula antes da ditadura me caçar, em 1968. Eu estava entendendo como o contrário porque também Wald poderia ser Gegen, que seria o contrário da violência e tal, mas nesse caso... Gewalt. Gewalt. Quero agradecer muito, professor Stein, por estar conosco nesse programa especial. E eu espero que tenha gostado. Eu gostei, espero que o nosso telespectador tenha gostado. Eu quero expressar o meu agradecimento, particularmente ao Unicinos, mas ao Lênio pelas suas iniciativas, ao grupo do Lênio, que hoje não é mais grupo, é uma multidão. Essa multidão, entende, que cria um novo horizonte no processo da discussão e do debate jurídico. E, de certa maneira, nós temos que aceitar na figura do Lênio e dos seus continuadores, e surgirão certamente melhores Lênios do que o próprio Lênio. Isso faz parte das gerações hermenêuticas que vão se sucedendo, mas certamente é a grande novidade que ele conseguiu instalar entre nós. E eu agradeço muito a possibilidade de um pequeno diálogo no meio das minhas modestas elucubrações filosóficas. Muito obrigado. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.